Você sabia que uma cena inesquecível foi suficiente para derrubar Soul Train, o programa inovador que dominou a televisão americana por mais de 3 décadas? Por 35 anos, não foi apenas um programa de música. Foi o coração cultural da América Negra, moldando moda, dança e a própria identidade. Mas, por trás das luzes deslumbrantes e das performances lendárias, um momento chocante desencadeou uma reação em cadeia da qual o show nunca se recuperou. O que realmente aconteceu? Vamos desvendar a infame história de como Soul Train chegou à sua parada final. Entrada 1, o nascimento de uma revolução. Quando Soul Train estreou nacionalmente em 1971, não estava apenas preenchendo um espaço nas manhãs de sábado. Estava reescrevendo a história da televisão. Don Cornelius, o visionário apresentador e produtor, acreditava profundamente que a mídia tradicional falhava com a América Negra. Histórias de crime dominavam as manchetes, enquanto conquistas genuínas eram ignoradas. Sua resposta foi radical, mas simples. Criar um programa onde jovens artistas e dançarinos negros pudessem brilhar sem filtros e sem vergonha. Inspirado pelo American Bandstand, mas determinado a torná-lo único, Cornelius reuniu adolescentes de Chicago, vestiu-os de cores e deixou que seu ritmo liderasse. Em poucos meses, o programa se tornou nacional, abrindo cada episódio com sua frase icônica: "Você está na hora certa para uma bela viagem no Soul Train." Rapidamente se tornou mais do que apenas uma vitrine de música. Soul Train era um espaço seguro, um santuário cultural, onde os espectadores podiam se ver representados de forma autêntica pela primeira vez. Penteados, gírias e até gêneros inteiros de dança surgiram aqui antes de se espalharem pelo país. De calças boca de sino a afros, de popping a locking, Soul Train foi um canal de criatividade que reformulou a cultura americana. Para os fãs, isso não era televisão. Era um espelho. Um dançarino, Louis Ski Carr, expressou isso da melhor forma. Todo sábado de manhã era a nossa chance de ver nosso povo, nossas danças, nossos estilos, nossa cultura. Era um modo de vida. Em sua primeira década, Soul Train construiu um legado que parecia imparável. Mas, como veremos em breve, até mesmo revoluções podem tropeçar quando os holofotes se tornam pesados demais. Entrada 2. Performances lendárias que definiram gerações. Nenhum programa na história americana produziu tantas performances inesquecíveis quanto Soul Train. O palco tornou-se a plataforma de lançamento de lendas, cada momento marcado para sempre na cultura pop. Em 1973, um jovem Michael Jackson apresentou Dancing Machine com The Jackson 5. Foi aqui que ele apresentou o robot a um público nacional. Os espectadores ficaram impressionados. Isso não era apenas coreografia. Era algo novo, mecânico, mas cheio de alma. E instantaneamente incendiou as pistas de dança por toda a América. Aquela única apresentação ajudou a definir o mistério inicial do rei do pop. Depois, houve Al Green, em 1974, apresentando-se ao vivo enquanto a maioria dos artistas ainda fazia playback. Com um braço na tipóia, o outro segurando uma rosa, Green colocou sua alma em cada nota. As câmeras capturaram seu suor, sua paixão, sua vulnerabilidade. Não foi apenas um concerto. Foi teatro, intimidade e arte pura, tudo em um. Fãs mais tarde descreveram como 7 minutos de alma santificada. E quem poderia esquecer a performance futurista e brilhante de Patti LaBelle e LaBelle de Lady Marmalade em 1975? Vestidos com trajes metálicos de era espacial, eles essencialmente inventaram o afrofuturismo antes mesmo da palavra ser cunhada. Música, moda e arte colidiram naquele palco de uma forma que a televisão nunca ousou mostrar. Até artistas brancos como Elton John e David Bowie, que raramente eram apresentados, disputavam um lugar. Era uma marca de prestígio. Se você conseguia se destacar no Soul Train, fazia parte de algo maior do que a fama. Você fazia parte da história. Esses momentos tornaram o Soul Train intocável, mas com toda ascensão vem o risco de uma queda, e um único erro mais tarde assombraria o programa para sempre. Entrada 3. A linha do Soul Train. Se você perguntar aos fãs qual imagem do Soul Train eles mais lembram, provavelmente dirão a linha do Soul Train. Introduzido na segunda temporada do programa, tornou-se o coração do show. Veja como funcionava. Os dançarinos se dividiam em 2 filas, deixando um corredor no meio. Um por um, os pares desfilavam, giravam e improvisavam seus melhores movimentos para a câmera. O que poderia ter sido um truque se transformou em um fenômeno cultural. Todo adolescente sonhava em fazer aquele desfile, exibindo seu estilo e ganhando seu momento no centro das atenções. A beleza da linha estava na sua individualidade. Alguns dançarinos deram cambalhotas, outros deslizaram. Alguns exibiram acrobacias.
Outros usavam adereços, chapéus ou jaquetas. Nenhuma apresentação era igual à outra, e esse era o objetivo. Soul Train não era sobre conformidade, era sobre criatividade. Para a juventude negra americana, isso era importante. Na televisão convencional, artistas negros eram frequentemente marginalizados, reduzidos a estereótipos ou completamente ignorados. Mas na linha do Soul Train, todos eram estrelas. Mesmo que você não fosse Michael Jackson ou Barry White, ainda podia dominar o palco por 20 segundos e fazer a América assistir. A moda também explodiu através da linha. Ternos de poliéster brilhantes, vestidos de lantejoulas, sapatos plataforma e afros pulavam pelas salas de estar em todo o país. As tendências não estavam apenas sendo seguidas, estavam sendo inventadas ali mesmo, semana após semana. Anos depois, os fãs ainda citam a linha do Soul Train como o legado mais duradouro do programa. Era liberdade, orgulho e alegria condensados em um único momento televisionado. Ainda assim, à medida que a criatividade dos dançarinos continuava a ultrapassar limites, nos bastidores, as tensões estavam aumentando. As rachaduras na fachada impecável do Soul Train começavam a aparecer. Entrada 4. Moda, identidade e excelência negra. Enquanto a música e a dança eram a alma do programa, Soul Train também reformulou a moda na América. A cada semana, o público televisivo era presenteado com cores vibrantes, padrões ousados, afros imponentes e sapatos de plataforma que pareciam ter 1 quilômetro de altura. Não se tratava apenas de ter boa aparência. Era sobre reivindicar espaço. Jeffrey Daniel, um dos dançarinos mais famosos do programa, disse mais tarde: a moda do Soul Train era confortável, colorida e expressiva. Capturava quem éramos naquele momento. Para os espectadores negros de todo o país, o programa se tornou uma passarela onde sua cultura era celebrada, não escondida. Os comerciais de Afro-Sheen reforçavam a mensagem de que o Black is Beautiful. Ao contrário de outros programas onde artistas negros eram frequentemente pressionados a se conformar aos padrões eurocêntricos, Soul Train tornou o cabelo natural e o estilo sem desculpas algo popular. Macacões de lantejoulas, calças boca de sino e medalhões não eram apenas roupas, eram declarações de identidade e orgulho. Mesmo dançarinos que não eram negros contribuíram para quebrar barreiras. Cheryl Song, a única dançarina asiática apresentada, inicialmente enfrentou o ceticismo de seus colegas, mas se tornou uma parte querida do show por 14 anos. Sua presença provou que, embora Soul Train estivesse enraizado na cultura negra, sua influência se estendia além das fronteiras raciais. Todo sábado de manhã, jovens telespectadores viam uma visão de si mesmos sem filtros e sem vergonha. Em um cenário de mídia que muitas vezes retratava a América Negra com estereótipos negativos, Soul Train respondia com alegria, cor e criatividade. Mas, com o início dos anos 1980, novas pressões, tanto culturais quanto comerciais, começaram a testar a unidade que fazia o programa prosperar. Entrada 5, rachaduras sob o brilho. Nos bastidores, Soul Train não era tão glamouroso quanto parecia. Os dançarinos que tornaram o show icônico frequentemente trabalhavam em horários exaustivos por pouco ou nenhum pagamento. Os episódios eram filmados em estilo maratona, 2 no sábado, 2 no domingo, forçando os dançarinos a trazerem várias roupas e energia sem fim. No entanto, a menos que se apresentassem ao lado de um artista, a maioria nunca via um pagamento. Esse desequilíbrio gerava uma frustração crescente. Os dançarinos eram o coração do Soul Train, a razão pela qual os fãs assistiam semana após semana, mas suas contribuições eram subestimadas. Com o tempo, alguns dos performers mais talentosos saíram silenciosamente, buscando reconhecimento em outros lugares. Ao mesmo tempo, a indústria musical estava mudando. Em meados da década de 1980, o hip-hop estava emergindo como uma força dominante. Os espectadores mais jovens desejavam performances mais ousadas, mas Don Cornelius não estava convencido. Ele admitiu que não entendia completamente o rap e hesitava em abraçá-lo. Sua relutância criou uma desconexão com uma geração que antes via Soul Train como seu lar cultural. Enquanto isso, concorrentes como MTV e BET estavam ganhando força, atraindo artistas que antes teriam estreado exclusivamente no Soul Train. A viagem mais descolada da América estava começando a parecer um passo atrás. No palco, o show ainda brilhava com performances lendárias, mas a unidade estava se desfazendo nos bastidores. E então vieram os erros que se mostrariam devastadores, performances tão controversas que desgastaram a imagem cuidadosamente construída do Soul Train. Entrada 6. O desastre Bowie. Uma das primeiras rachaduras na imagem impecável do Soul Train ocorreu em 1975, quando David Bowie foi convidado a se apresentar. Na época, Bowie estava experimentando com funk e soul, ansioso para provar sua credibilidade além do rock.
Sua presença no programa foi inovadora, um artista britânico branco entrando em um espaço cultural negro sagrado. Mas as coisas rapidamente deram errado. Nervoso e supostamente intoxicado, Bowie teve dificuldades em sua apresentação. Ele esqueceu as letras, linhas arrastadas e exigiu várias tomadas apenas para completar o segmento. O normalmente calmo e composto Don Cornelius estava supostamente furioso, frustrado que o palco do Soul Train, normalmente um lugar de excelência, foi reduzido a uma mediocridade desleixada. Para os fãs, a aparição de Bowie foi desconcertante. Alguns admiraram sua coragem de aparecer. Outros se sentiram insultados pelo fato de que o palco reservado para os maiores artistas negros estava sendo comprometido por um forasteiro despreparado. Embora não tenha sido suficiente para acabar com o show, a apresentação deixou uma mancha. O próprio Cornelius nunca esqueceu. Em entrevistas posteriores, pessoas de dentro afirmaram que ele repreendeu Bowie nos bastidores, lembrando-o de que o Soul Train não era um lugar para amadores. Aquele dia plantou uma semente de dúvida. Se o programa podia falhar em suas escolhas de convidados, poderia falhar em outras áreas? O tropeço infame de Bowie tornou-se uma lição de advertência, mas o pior ainda estava por vir. Mais de uma década depois, Soul Train enfrentaria um escândalo que não apenas constrangeu um convidado, mas destruiu a credibilidade do próprio programa. Entrada 7. O escândalo Milli Vanilli. Se uma apresentação marcou o começo do fim para Soul Train, foi a de Milli Vanilli. Em 1989, Don Cornelius apresentou a dupla alemã com orgulho, chamando-os de as primeiras grandes estrelas do rap da Europa. Com seus cabelos trançados, roupas chamativas e rotinas de dança polidas, eles pareciam destinados a conquistar a América. Sua aparição no Soul Train era para ser uma celebração do talento global cruzando linhas culturais. Mas a celebração não durou. Meses depois, foi revelado que Fábio Morvan e Rob Pilatus não tinham cantado uma única nota em seus discos. Cada sucesso, de Girl You Know It's True, a Blame It on the Rain, foi interpretado por cantores de estúdio não creditados. A dupla estava dublando não apenas no palco, mas durante toda a sua carreira. As consequências foram catastróficas. O Grammy deles foi retirado, a imprensa os criticou duramente e os fãs se sentiram traídos. Mas o dano se estendeu além de Milli Vanilli. Para o Soul Train, um programa construído sobre a autenticidade da música e cultura negra, o escândalo foi um golpe duro. Os espectadores fizeram a dolorosa pergunta: como o Soul Train, um programa que outrora simbolizava verdade, alma e orgulho, pôde dar seu palco a fraudes? Cornelius, sempre o perfeccionista, ficou humilhado. Insiders revelaram mais tarde que ele sentiu que o escândalo prejudicou a credibilidade de seu programa, abalando a confiança entre o Soul Train e seu público. Embora o programa continuasse, o fiasco do Milli Vanilli pairava como uma nuvem negra. Não foi a primeira controvérsia que o Soul Train enfrentou, mas foi a mais difícil de superar. Entrada 8. Don Cornelius se despede. No início da década de 1990, o Soul Train já não era mais o gigante cultural imparável que havia sido. O público mais jovem estava migrando para a MTV, BET e outras plataformas que abraçavam a energia bruta do hip-hop e rap. Enquanto isso, Cornelius parecia cada vez mais desconectado da nova onda. Ele admitiu abertamente que não entendia a música rap e resistia a torná-la uma parte central do programa. Esse distanciamento tornou-se óbvio para os espectadores. Soul Train, antes na vanguarda da mudança cultural, de repente parecia fora de sintonia. As audiências caíram, e o palco, antes lotado, parecia mais difícil de preencher com talentos de primeira linha. Em 1993, após mais de 2 décadas como a face de Soul Train, Cornelius tomou uma decisão que partiu o coração dos fãs. Ele deixou o cargo de apresentador. Sua despedida final, Amor, Paz e Soul, não foi apenas o fim de um episódio, foi o fim de uma era. Para milhões, Cornelius não era apenas um apresentador, ele era a figura paterna das manhãs de sábado, a voz calma que mantinha o programa unido com dignidade e autoridade. Sua partida deixou um vazio que nenhum sucessor conseguiu realmente preencher. Novos apresentadores tentaram, mas nenhum tinha o mesmo peso ou gravidade. Sem Cornelius, a magia diminuiu. Os fãs perceberam, os dançarinos sentiram, e o programa lutou para se recuperar. Soul Train ainda estava vivo, mas sua alma já havia saído do palco. Entrada 9. Um declínio lento. Após a despedida de Cornelius, Soul Train entrou em um período de declínio lento. Os dançarinos continuavam se movendo, as luzes ainda piscavam, e a linha do Soul Train seguia, mas algo estava faltando. O programa já não parecia o epicentro cultural que havia sido nos anos 1970 e início dos anos 80. A indústria musical havia mudado. Hip-hop, rap e R&B haviam explodido em domínio mainstream.
mas o Soul Train nunca capturou totalmente essa mudança. O público mais jovem preferia a energia mais ousada e sem filtros do Rap City da Betty ou a lista cada vez maior de videoclipes da MTV. Soul Train. O trem começou a parecer uma relíquia de outro tempo. Nos bastidores, as tensões também fervilhavam. Os dançarinos ainda reclamavam de pouca ou nenhuma compensação, apesar de carregarem grande parte da energia do show. Os produtores se esforçavam para garantir artistas de ponta, mas frequentemente os perdiam para plataformas concorrentes. Sem a mão orientadora de Cornelius, o show carecia de uma direção clara. Até os anos 2000, a audiência havia caído significativamente. Para uma geração que uma vez construiu seus fins de semana em torno do Soul Train, a nostalgia não era suficiente para mantê-los assistindo. Os infames escândalos do passado, combinados com a ausência de seu amado apresentador, haviam erodido a base. Em 2006, após 35 anos no ar, Soul Train exibiu seu silencioso episódio final. Sem uma grande despedida, sem um especial retrospectivo, apenas um fade-out silencioso. Para os fãs, a perda foi devastadora. O programa que outrora trouxe orgulho, alegria e união a milhões de lares se foi, desfeito pelo tempo, pela concorrência e por aquele infame tropeço que manchou sua credibilidade. Entrada 10. A parada final. Em meados dos anos 2000, estava claro que Soul Train não conseguia mais acompanhar um cenário de entretenimento em rápida mudança. Enquanto o programa já havia apresentado novas músicas ao mundo, agora lutava para competir com plataformas que se movem mais rápido, abraçam conteúdos mais ousados e atendem diretamente à geração hip-hop. Para um programa que outrora ditava tendências, tornar-se uma reflexão tardia foi uma queda dolorosa da graça. No entanto, mesmo em seus anos finais, Soul Train carregava consigo um senso de reverência. A linha do Soul Train ainda encantava, os dançarinos ainda traziam seu próprio estilo, e o palco continuava a parecer sagrado para aqueles que pisavam nele. Mas a audiência diminuiu. Os fãs assistiam por nostalgia, lembrando o que significava antes, em vez de empolgação pelo que estava por vir. Em 2006, após 35 anos no ar, a cortina se fechou silenciosamente. Não houve uma despedida elaborada, nenhuma homenagem da emissora, nenhum retrospecto emocional. Apenas uma última transmissão desaparecendo na história da televisão. Para um programa que havia mudado tanto, seu final parecia quase surreal. Para os fãs de longa data, o silêncio dizia muito. A viagem mais descolada da América finalmente chegou ao seu destino, não com um estrondo, mas com um sussurro. Mas para aqueles que dançaram, assistiram e celebraram, Soul Train nunca morreria de verdade. Entrada 11, um legado que continua vivo. O fim de Soul Train não foi o fim de sua influência. Suas impressões digitais permanecem em toda a música, moda e dança de hoje. Tendências do TikTok, coreografias de hip-hop, até mesmo a estrutura dos videoclipes modernos. Muito disso pode ser rastreado até as inovações nascidas naquele palco. Michael Jackson aperfeiçoou o moonwalk graças ao Soul Train. Os grooves orquestrais de Barry White ainda ecoam nas baladas de R&B de hoje. Os trajes afrofuturistas de Patti LaBelle abriram caminho para gerações de artistas fundirem música com declarações de moda. E a linha do Soul Train continua sendo um dos rituais culturais mais imitados no entretenimento americano. Casamentos, festas e vídeos virais todos emprestam de sua magia. Os fãs nunca esqueceram. Online, homenagens chegam constantemente. Um espectador escreveu: Soul Train me fez sentir orgulho da minha cultura. Era um lugar onde podíamos brilhar, onde nossa música e nosso talento eram celebrados como em nenhum outro lugar. Outro compartilhou: não era apenas um programa, era um modo de vida. E essa é a verdade. Soul Train não era apenas televisão. Era um espelho que refletia uma comunidade de volta para si mesma com orgulho e alegria. O sonho de Don Cornelius havia sido realizado, mesmo que a indústria que uma vez o celebrou, eventualmente o tenha deixado para trás. Os infames escândalos, o tropeço de Bowie, a fraude de Milli Vanilli podem ter enfraquecido sua credibilidade, mas nunca poderiam apagar seu impacto. Para cada controvérsia, houve dezenas de momentos de brilhantismo que levaram uma geração. O legado de Soul Train não está em como terminou, está em como mudou tudo antes disso. Soul Train pode ter terminado silenciosamente, mas sua influência ressoa mais forte do que nunca. De modas de dança a videoclipes, de estilo a orgulho, deu ao mundo mais do que entretenimento. Deu alma. E embora uma cena infame tenha ajudado a tirá-lo do ar para sempre, as memórias permanecem intocáveis. Qual é o seu momento favorito do Soul Train? Compartilhe nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e nos acompanhar para mais histórias não contadas da história do entretenimento. Amor, paz e soul.